Bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe mais esse dia que Ele te concede, a graça e a misericórdia dEle. Hoje estaremos meditando na palavra do Senhor com o tema O Poder das Palavras Proferidas. Veremos aqui na palavra do Senhor que as nossas palavras têm poder de abençoar e têm poder de amaldiçoar. Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Às vezes, nós falamos o que não devemos, magoamos pessoas com as nossas palavras. Na nossa boca está o poder de fazer cair e também de fazer levantar. Aquele que tem prudência no falar e fala nas horas certas, ele é considerado sábio. E nos momentos certos, quando você fala as palavras para abençoar, é como se você trouxesse a cura para aquele que ouve. Tem pessoas que estão desanimadas e às vezes com uma palavra você ou faz ela desanimar mais, ou você faz ela parar e refletir que pode melhorar, que pode ser diferente e pode trazer um ânimo para ela. Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A gente tem que pensar muito antes de falar, porque podemos piorar uma situação com as nossas palavras, principalmente em discussões entre os casais, né, marido e a esposa, discussões até mesmo num trabalho, naquele calor das emoções. Você pode piorar a situação com as suas palavras. Em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nesses momentos de discussão, a melhor coisa é ter brandura na sua palavra. É às vezes até ficar quieto. Porque quando você fica quieto, aquele fogo se apaga. E não tem como ficar pior a situação quando você se cala. Muitos dizem que aquelas pessoas que falam que quem cala consente, na verdade, eu creio que é melhor a gente ficar quieto, não falar, do que pecar no falar, do que piorar a situação com as nossas palavras. A Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O que falamos principalmente para os nossos filhos traz uma carga positiva ou negativa na vida dele durante toda a existência. Quem de nós nunca ouviu, né, de pai, de mãe, que não daríamos para nada, que não chegaríamos a lugar nenhum, ou muitas das vezes chamamos o nosso filho de burro, de incompetente, de inútil. Isso daí vai trazer por toda a vida dele uma consequência negativa, porque vai chegar situações que ele vai precisar agir, né, tomar uma iniciativa ou tomar uma decisão, e aquela palavra vai vir exatamente naquele momento dizendo que ele é inútil, que ele não presta para nada, que ele não vai chegar a lugar nenhum. E isso cria um bloqueio na vida dele, para que ele possa avançar, para que ele possa conquistar, né, para que ele possa ser bem-sucedido naquilo que ele fizer. Então, as nossas palavras,
elas têm poder de amaldiçoar e de abençoar, de trazer vida ou de trazer morte. Isso daí cria um bloqueio emocional tão grande na vida daquela pessoa que ouve aquela palavra negativa que a gente nem imagina. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Que as nossas palavras sejam palavras que jorrem bênçãos. Que a nossa boca seja fonte de bênção e não fonte de maldição. Efésios 4:29 diz: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Eu creio que vocês já passaram por isso. É tão difícil você estar perto de uma pessoa que ela é tão negativa, tudo que ela fala é negativo, é reclamando, é murmurando, e isso te traz um incômodo tão grande. Assim também são pessoas que falam palavras de ânimo, falam palavras que te trazem vida, que te trazem saúde. Quando você ouve esse tipo de pessoa, você se sente bem, você quer ficar perto dela. Mas quando você ouve aquele tipo de pessoa que só sabe reclamar de tudo, de murmurar, você até evita ficar perto dela. Então, que passamos a meditar antes de falar, a pensar mais antes de falar. Deus tem trabalhado tanto isso no meu coração, porque eu sou muito impulsiva. Então, a gente precisa estar sendo moldado pelo Senhor, moldado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos estar receptíveis à transformação de Deus em nossas vidas. Em Salmos 141:3 diz assim: assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Que esse seja o nosso pedido todos os dias. Esse tem sido o meu pedido todos os dias, para que o Senhor assuma o controle da minha boca, para que o Senhor assuma o controle das minhas palavras, que as minhas palavras sejam de bênção, sejam de ânimo, de encorajamento, sejam para transformar situações contrárias em situações positivas, porque esse é o poder das nossas palavras. Poder para levantar ou poder para derrubar. Poder para trazer vida ou para trazer morte. Que essa seja a palavra para a nossa meditação no dia de hoje. Que o Senhor abençoe o seu dia, o seu trabalho, os seus projetos. Que Ele assuma o controle dos nossos lábios para que venhamos ser fonte de bênçãos na vida de outras pessoas. Deus te abençoe.